Marcos capítulo 5, verso 21. Acompanhe a leitura comigo, por favor. Diz assim: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira-mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem, por favor, impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. E imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver que tinha feito aquilo, para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles, não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, entrou onde se encontrava a criança, tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Feche os seus olhos por um instante, vamos orar. Pai, essa é a tua palavra. Não há ninguém dentro desse auditório que não precise dela. E também não há ninguém fora dele que esteja acompanhando esse culto que não dependa do Senhor. Nos ensine, fale com a gente, edifica a nossa vida, mude a nossa história. Que nesse primeiro dia da semana, chamado domingo, possamos
entrar nessa semana com o coração cheio do Teu Espírito Santo. Desde já devolvemos ao Teu Filho honra e glória, somente a Ele, em nome de Jesus. Amém e amém. Jesus e a dor humana. É sobre isso que eu quero discorrer com você nos próximos minutos. Bom, nós acabamos de ler o Evangelho de Marcos. E é interessante porque essa história que nós acabamos de ler, ela vem após uma história que Jesus muda a história de um gadareno, de um homem possesso de demônios. Você conhece a história. Jesus entra dentro daquele cemitério. Jesus muda a história daquele homem. Aquele homem que tinha sido excluído da sociedade, agora estava são e salvo. Mas fato é que o verso 20 termina, a história termina com Jesus sendo expulso de Gadara, de Decápolis. E Jesus então, ele entra dentro do barco. Ele vai para a outra margem do mar, a beira-mar. E logo no verso de número 21, o texto bíblico vai dizer: tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. Interessante, a primeira curiosidade desse texto é que existem lugares que Jesus é expulso. Existem lugares que Jesus é escorraçado. Mas existem lugares que Jesus é bem quisto, que Jesus, ele é bem recebido. Jesus tinha acabado de ser expulso, ele entra dentro do barco, ele cruza para o outro lado da margem, e Jesus agora é bem recebido. Talvez isso também sirva como aplicações, ou uma aplicação na nossa vida. Nós vivemos uma espiritualidade, um cristianismo, um evangelho que tem dias que a gente quer Deus, a gente quer desfrutar da presença de Deus, mas tem dias que a gente não quer Deus, a gente vira as costas para Deus. Tem dias que a gente corre e se prostra. Tem dia que a gente tira, expulsa Jesus da nossa vida. Não, aqui você não entra, Jesus. Nessa área da vida você não entra, nesse pecado cauterizado você não tem acesso. Não, sobre isso eu não me arrependo, sobre esse relacionamento você não entra. Mas Jesus, ele é bem recebido naquele lugar. E essa história, essa narrativa, ela vai nos mostrar dois personagens, que era um líder religioso e também uma mulher hemorrágica. Uma mulher que sofria há 12 anos de uma doença. Isso também é uma curiosidade e aplica na nossa vida. Porque na mesma história nós temos um líder rico, da alta sociedade, mas também temos uma pobre anônima. E é nessa mesma história que Jesus está percebendo a dor de ambos. Isso nos fala alguma coisa. Primeiro, que não há diferença da dor do pobre com a dor do rico. Não há diferença da necessidade que toda a humanidade tem de Deus. Não há diferença, irmãos,
Porque todo aquele que se diz, ou aquele que é ser humano, depende de Deus, precisa de Deus, na hora da dor, precisa de Deus. Isso precisa aplicar, porque muitas vezes nós mesmos somos preconceituosos, dizendo: não, esse não precisa de Deus porque ele tem dinheiro. Não, esse também precisa de Deus. Olha, esse precisa mais de Deus porque esse é pobre. Não, mais pobre do que o outro, porque ambos precisam de Deus. Se é para Jesus, você pode aplaudir. Jairo era um líder da sinagoga, ela, uma mulher anônima. Jairo era um líder religioso, ela era excluída da comunidade religiosa. Jairo era rico, ela perdera todos os seus bens em vão, buscando saúde. Jairo tivera a alegria de conviver 12 anos com a sua filhinha que agora estava à morte. Ela sofria havia 12 anos uma doença que a impedia de ser mãe. Jairo fez um pedido público a Jesus. Ela aproximou-se de Jesus com um toque silencioso e anônimo. E Jesus atende a ambos. Irmãos, isso é glorioso. Eu vim aqui nessa noite dizer a primeira coisa para você: nós dependemos de Deus. Segundo, não é vergonha revelar a sua dor. Se você é ser humano, em algum momento essa dor precisa ser colocada para fora. Jairo, irmãos, ele procura Jesus, ele entende que só Jesus poderia resolver a sua dor. A mulher, ela toca em Jesus, porque ela reconhece que só Jesus poderia tirar ela daquela realidade. Jesus é Deus de todos. A dor para Jesus não tem, de forma nenhuma, classe social. Dor é dor, necessidade é necessidade. Mas vamos falar de cada um dessas pessoas que estavam sofrendo. O primeiro, o sofrimento dessa mulher era um sofrimento prolongado, 12 anos. E aquela mulher, ela não apenas sofria de uma doença, mas ela sofria de uma segregação. Primeira segregação que aquela mulher sofria: a segregação conjugal. Segundo a lei judaica, uma mulher com fluxo de sangue não poderia relacionar-se com o marido e possivelmente seu casamento já estava abalado. Aí você pode dizer: pastor, mas a Bíblia não diz que ela era casada. Ok. Então, se ela era solteira, ela não podia se casar. Entenda que uma mulher não é apenas uma mulher doente, é uma mulher que estava sendo segregada, excluída, colocada de lado. Ela vivia uma segregação, primeiro conjugal, segundo, uma segregação social. Uma mulher com hemorragia não poderia relacionar-se com as pessoas, antes deveria ser confinada. Imagina a dor dessa mulher. E a terceira segregação ela sofria de uma segregação religiosa. Uma mulher com fluxo de sangue não poderia entrar no templo nem na sinagoga para adorar.
É com essa dor que Jesus está lidando. É com esse extremo, é com esse coração, é com essas marcas, é com a dor dessa mulher que Jesus está de frente. É essa mulher que ele caça no meio da multidão, procurando quem tocou nele. É essa mulher que tem o sangue estancado. É essa mulher que recebe a cura. É essa mulher que tinha um sofrimento prolongado. Agora, não era diferente do desespero de Jairo, do pai daquela criança, 12 anos. Quem é pai sabe a dor que Jairo estava sentindo. E Jairo, ele vence algumas barreiras. A primeira barreira que Jairo vence é a barreira da sua posição como líder. Ele era um líder da sinagoga. Agora era um líder pedindo ajuda e expondo a sua vulnerabilidade. Era um líder agora deixando o cargo de lado. Era um líder que agora ele precisava deixar qualquer posição de lado e pedir ajuda. Irmãos, tem muita gente marcada, com cicatrizes abertas, com machucados, com dores, e não conseguem pedir ajuda por causa do seu orgulho, por causa que não consegue se expor. O texto bíblico está nos ensinando que toda dor pode ser colocada na mão certa. O problema é que a gente expõe as nossas dores a pessoas erradas, a pessoas que não podem resolver o nosso problema. Jesus está dizendo para algumas pessoas aqui nessa noite: conte a sua dor para a pessoa certa. Jesus sabe da sua dor e Ele é a resposta para a sua dor. Jairo não vence apenas a barreira dele ser um líder e agora pedindo ajuda, não. Ele também vence a barreira da oposição dos outros líderes religiosos. Jesus era uma ameaça à religião judaica. Chegou um momento na vida de Jairo que ele não está preocupado com o que os seus amigos, líderes religiosos, pensariam sobre ele pedir ajuda. É como se ele dissesse: olha, eu já não preocupo mais com a minha posição, eu já não preocupo mais com o que vão pensar sobre mim, eu já não preocupo mais se eles vão de alguma forma me caluniarem ou me tirarem dessa posição. Eu preciso de ajuda. Por que aquela mulher, quando Jesus está procurando na multidão quem havia tocado nele, ela chega diante dele com medo? Aquela mulher estava sofrendo risco no meio de uma multidão comprimida, no meio de uma multidão. Aquela mulher ali, ela não poderia estar ali. Ah, irmãos, chegou um momento que aquela mulher disse: não me importa se eu serei morta no meio daquela multidão, não se importa se eu serei escorraçada no meio daquela multidão, eu preciso de ajuda e eu vou colocar a minha necessidade na mão certa. Irmãos, eu e você precisamos aprender algumas coisas aqui nessa noite. Primeiro, que se você é ser humano, você não precisa recusar a sua dor. Segundo,
Nós servimos um Deus que tem todo o poder sobre doença, sobre dor, sobre necessidade, tem o controle do universo na palma de sua mão. Um toque em você, você pode ser curado. Se tem cicatrizes, se tem dores aí abertas, se tem machucados no teu coração, na sua alma, nos seus sentimentos, Ele pode tocar você nessa noite. Ele é um Deus que cura toda dor. O texto, o tempo inteiro, está falando, irmãos, daquilo que nós sofremos todos os dias, que é a briga entre a nossa fé, a nossa confiança em Deus, em relação à nossa incredulidade. O único pecado que te impede de ir para o céu é o pecado da incredulidade. Porque quando você não crê no Senhor de todo o seu coração, aí você peca, aí você trai, aí você difama, aí você é maledicente, aí você faz o que não deveria fazer, tudo fruto da incredulidade de coração. Você não crê em Deus. E o texto bíblico está mostrando que a resposta de Deus na vida de Jairo e na vida dessa mulher se deu porque a fé foi maior do que a incredulidade. Tem muita gente sendo impedida de alcançar o que precisa por causa da sua falta de fé. Eles foram tomados, a fé deles foram maiores do que o cargo, a fé deles se tornou maior, ficou maior do que o medo de morrer no meio da multidão. A fé de Jairo e a fé daquela mulher foi uma fé que venceu todo tipo de medo. É essa fé que o texto bíblico convida a mim e a você nessa noite. É uma fé suficiente para você dizer: olha, Senhor, a minha dor é essa, toca a minha vida, toca o meu coração, me faz virar essa página, me faz conhecer mais o teu coração, me faz viver uma vida sem peso, me faz desfrutar da tua vontade soberana. É essa fé que o Senhor nos convida, irmãos. Eu vim aqui nessa noite dizer para você e para vocês que estão aqui: Jesus se preocupa com a sua dor. Você não está esquecido no meio do nada. Jesus se preocupa com o teu coração. Jesus que te quer bem. Jesus que te quer vivendo um cristianismo saudável, orgânico, natural, como estilo de vida. É impressionante como Jesus ele lida com a dor humana. Ele lida com compaixão, ele lida com amor, ele lida com misericórdia. Tudo que Jesus quer é trazer dignidade na vida do ser humano. É interessante, irmãos, porque aquilo que é dor para você pode não ser para a pessoa que está do seu lado. Mas Jesus, Ele não se importa com as diferenças de dores. Se é dor de um ser humano, toca o coração de Jesus, porque Jesus morreu naquela cruz para tirar de nós toda dor.
Se Ele não tivesse sido entregue naquela cruz do Calvário, nós não estaríamos aqui nessa noite adorando o Senhor, buscando a glória de Deus. Jesus se importa com você. Eu não sei quem precisa ouvir isso aqui nessa noite. Jesus se importa com você. Ele se importa com a sua dor. Ele para, os discípulos estão dizendo: Senhor, você está doido? É muita gente para você perguntar quem tocou. Jesus está dizendo: não, alguém me tocou, e é alguém que tinha dor. E eu sinto que essa mulher foi tocada, curada. Aquela mulher, o sangue foi estancado. Foram 12 anos, mas 12 anos acaba ali. Aquela mulher agora tinha dignidade. Aquela mulher agora, se era solteira, poderia casar. Se era casada, poderia ter relações sexuais. Agora ela não precisava mais ser excluída da sociedade. E agora ela poderia entrar no templo para adorar o Senhor, por um simples toque do Senhor. Jairo, um líder que se rebaixa, entre aspas, pede ajuda. Jairo não precisa trazer o mestre para de incomodar Jesus. Sua filha se encontra morta, e Jesus estende a mão e diz: levanta, menina, eu ordeno, levanta. Jesus sopra sobre toda dor. Eu vim aqui nessa noite dizer para você: tenha a fé de Jairo e a fé dessa mulher. Segundo, não tenha medo de colocar a sua dor na mão certa. Não é falar ela para todo mundo, é falar com quem resolve. Só Jesus pode curar suas emoções. Só Jesus pode curar os seus traumas. Só Jesus pode pegar você e curar você, para você viver uma nova estação. Só Jesus. Jesus se preocupa com a sua dor. Eu vim falar com você isso nessa noite, e que assim seja.